Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Quero fazer a leitura com você. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22. Eu meditei muito hoje no final da manhã e durante toda a parte da tarde, naquilo que eu iria trazer para você nessa noite, igreja, nesse culto da família, nesse culto especial. Porque o melhor culto da nossa vida tem que ser esse, irmão. Quem diz amém por isso? Porque é o nosso presente, é o dia de hoje, a gente tem que aproveitar. E temos que viver da melhor maneira. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração de forma muito forte, hoje no final da tarde. E é muito pertinente o tema dessa palavra, aquilo que nós estamos vivendo hoje. É muito pertinente aquilo que essa palavra, aquilo que nós estamos vivenciando nos nossos dias, na nossa nação, no nosso Brasil. O tema dessa palavra é: não tema, ó pequeno rebanho. Quem diz amém? Não tema, ó pequeno rebanho. Não tema, povo de Deus. Quem diz amém por isso? Palavras de Jesus. Olha, o tema dessa mensagem nada mais é do que as palavras de Jesus. E eu faço questão de ler não apenas um versículo, mas alguns versículos, para que a palavra mais uma vez seja luz para a nossa vida. Lucas capítulo 12, versículo 22. Você achou, irmão? A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quem diz amém por essa palavra? Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andeis ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, ou vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Quem diz amém por essa palavra? Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Meu irmão, meu Deus do céu, não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai que está no céu, é do agrado em dar o seu reino, e eu creio nisso. Eu creio nisso. Em dias tão difíceis, em dias tão turbulentos, em dias de muita agitação política, até mesmo social, digital, A gente cantou aqui a primeira música. A gente cantou a primeira música que dizia assim: o sol não deixou de brilhar, E assim até a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele que me fortalece. Eu vou seguir com fé. Eu vou seguir com fé. Nós vamos prosseguir. Como nós ministramos domingo, nós temos a certeza de uma coisa: o amanhecer vai chegar, o dia bom vai chegar, o dia da calmaria vai chegar. Nenhuma tempestade dura para sempre. Como nós dissemos, é inevitável que a gente possa crer e viver que o tempo está ao nosso favor. Quem diz amém por isso? O tempo está ao nosso favor, as coisas vão dar certo, as coisas vão se encaixar, vai tudo se acalmar em nome de Jesus. Nós confiamos em Deus, fazemos a nossa parte, claro, vamos fazer a nossa parte, nem no que diz respeito à nossa cidadania, vamos fazer a nossa parte. Mas nós cremos e confiamos que o nosso Deus que está no céu, Ele tem cuidado de nós.
Mas nós não vamos nos omitir, nós não deixaremos de fazer a nossa parte. O que está acontecendo no nosso Brasil hoje, o que está acontecendo nos nossos dias, meu irmão, é muito sério. É muito sério. É seríssimo. E nós, como igreja, como povo de Deus, como cidadãos do céu e da terra, nós temos que tomar a nossa posição. Querido, entenda bem, não tem nada a ver com ideologia. Não tem nada a ver com aquilo que você acredita, ou que você foi ensinado ou doutrinado. Tem a ver com a palavra de Deus. Amém? Tem a ver com a palavra. Tem a ver com batalha espiritual. Tem a ver com batalhas espirituais que culminarão em batalhas no que diz respeito à falta de liberdade se a gente não se posicionar. Por que eu estou falando isso? Porque tantas pessoas hoje estão temerosas, quantas pessoas hoje estão com medo de tudo. De tudo. Tem muita gente interessada no seu medo, você sabia? Tem muita gente que ganha muito dinheiro com o medo das pessoas. Mas o medo não vem de Deus. O nosso Deus, Ele nos deu um espírito de intrepidez, um espírito de ousadia. Não foi um espírito de medo. Nós não temeremos o amanhã. Vamos fazer a nossa parte hoje para que a gente possa viver bem amanhã. Quem diz amém por isso? Falamos hoje, irmão, vê só, deixa eu dizer algo para você. O que foi ensinado e o que é ensinado nas escolas há muito tempo atrás, de que igreja e política não se misturam, está totalmente errado. E eu falo isso crendo, e preste atenção no que eu estou dizendo, porque a Bíblia ensina sobre política. Davi era o que, irmão? Davi era o que? E rei é sistema o que? De governo. Os juízes que regiam a terra era o que? Sistema de governo. Quiseram fazer essa separação para que a igreja fosse afastada, para que o povo de Deus ficasse de lado, a par das situações que nós precisamos nos posicionar. Não tem nada a ver, olha, é errado. Comece a desconstruir algo que foi construído no seu coração, na sua mente, como sendo certo, porque é errado esse conceito, é antibíblico. Você está entendendo o que eu estou falando? Comece a desconstruir algumas coisas. Tem tudo a ver. Nós não falamos e nós não pregamos, não fazemos campanha de púlpito no que diz respeito a partidos políticos. Agora, quando se fala da nossa liberdade, nós temos que falar. Daqui a pouco a gente vai ter que exercer a nossa cidadania. Quem diz amém por isso? E tem muita gente com medo do que vai acontecer. Eu descanso no Senhor porque eu vou fazer a minha parte. Não temas, ó pequeno rebanho, não temas. Eu não vou temer o amanhã, não. Eu não vou temer o amanhã. Por quê? Porque existe uma palavra do que diz respeito à parte ou ensino de Deus, Tiago, que diz que o meu Senhor, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Aí Jesus diz assim: não temas, ó pequenino rebanho. Não é porque nós somos minoria, preste atenção nisso. Não, o pequenino aqui você tem que estar dentro do contexto. Lembre que Jesus estava começando aqui o seu ministério. Lembre-se, Ele estava pregando o Evangelho de Deus. E é claro, os seus seguidores nesse tempo, desse contexto, era muito menor do que os seguidores das religiões judaicas, do que os helenistas. E aqui Jesus vai dizer assim: não temas, ó pequeno rebanho, não temas. Mas o pequeno rebanho iria se tornar e se tornou um povo incontável, semelhante à areia do mar, semelhante às estrelas do céu. Um povo que era pequeno cresceu, e esse povo está sobre toda a terra. Sabe quem é? É o povo de Deus em Cristo Jesus. Sabe quem é? É você, igreja. É você. Somos descendência de Abraão em Cristo Jesus. Quem diz amém? Então eu não vou temer. Você não vai temer, você não vai acreditar nas falsas narrativas. Não, irmão, você não vai acreditar nas falsas narrativas. Todo temor deve ser afastado do nosso meio por meio dessa bendita palavra. Muitas coisas estão fazendo muitas pessoas ficarem temerosas. Muitas coisas, doenças, tempos difíceis, né? A violência, para muitas pessoas as doenças emocionais. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, para mim e para você: não temais, ó pequenino rebanho, aleluia. A ordem de Deus é essa: não temais, não temas, não temas.
Deus está no governo de todas as coisas. Eu creio nisso. Ele é soberano, Ele é fiel. Ele é fiel. E eu prefiro acreditar nessa palavra. Jesus está dizendo no começo desses versículos: por que vocês estão temerosos quanto à vez de comer ou quanto à vez de vestir? Por que vocês estão com medo daquilo que vocês vão comer? Nem os pardais se preocupam. Nem os pardais se preocupam, nem as flores do campo. E olhe que nem Salomão, o herdeiro do grande rei Davi, trilionário, se vestiu como as flores. Elas hoje estão aqui, amanhã não estão. E Deus provém todas as coisas. Nenhum pardal morre de fome, irmão. Nenhum. Morre de causas naturais, dos animais, né? Morre, mas de fome não, porque Deus provê todas as coisas. Até isso Deus provê. Até isso Deus provê. Até isso. E por que nós, povo de Deus, vamos ficar temerosos? Vamos ficar acanhados? Vamos ficar Não, irmão, em nome de Jesus, não. Nós somos um povo que marcha, um povo que caminha, um povo que crê na promessa, um povo que acredita que Deus é com a sua igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por que tanta guerra hoje no Brasil? Porque essa semana está sendo tão difícil na nossa nação, porque as portas do inferno estão abertas contra o Brasil. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A igreja é do Senhor Jesus, o nosso Brasil é do Senhor. Sabe por quê? Tem um povo que ora, tem um povo que intercede pelo Brasil. Recebi um contato hoje, quer dizer, na virada de ontem para hoje, de um pastor muito conhecido lá em Brasília, que disse assim: vamos fazer uma janela de oração. A gente já está orando pelas eleições do Brasil desde o dia 2 desse mês. Vamos fazer 30 dias. Quem está lembrado que a gente está orando pelo Brasil? Amém. Então vamos continuar. Ele pediu específico: pastor, faça uma oração aí de 10 da noite até as 11 da noite. Isso conta com a gente. Eu conto com você, igreja, hoje, para a gente estar orando. Não deu nem tempo de falar para o pastor Múcio, mas é para orar, pai. A gente pode orar, não, pai? A gente ora. Vamos orar de 10 da noite às 11 da noite, até o dia, até as 0 hora lá do domingo. Vamos, conta com a gente vai estar orando. E ele contando notícias lá de Brasília, disse: um negócio aqui tal, até o clima está pesado. Por quê? Batalha, luta. Mas a palavra é essa: não tem mais, ó pequeno rebanho, não tem mais. Nós não precisamos temer, nós não vamos temer. Por quê? Pastor, porque eu posso crer nessa palavra. Acredite, Deus está com você. Quem diz amém? Se você crê, diz assim: Deus está comigo. Deus está comigo. Olha, Salmo 139, olha o que Deus está dizendo para você, igreja El Shaddai, nessa noite. Olha o que Deus está dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Aleluia. Ele conhece você. Deus não estudou você. Deus não apenas enxergou você e eu. Não, Ele nos criou. Então Ele nos sonda. Ele conhece. Ora, se Ele conhece a mim e a você, e eu e você como filhos desse Pai, sabe o que a gente tem que fazer? Vamos abrir o nosso coração para Ele, vamos orar, vamos apresentar os nossos temores, vamos apresentar as nossas inquietações a esse Pai. Aí a pessoa que está começando, né, na fé, pode até dizer assim: mas o Senhor não disse que Ele conhece tudo? Por que eu tenho que orar? Porque Deus quer, Ele deseja, como Pai que ama os filhos, que você interceda, que você ore, que você peça. É assim que funciona. É assim que funciona. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Quem diz amém por isso? É a gente bater na porta da oração, e crer que essa porta vai se abrir. Ô, irmão, me diz uma coisa: já aconteceu com você de você orar por algo e fazer uma oração assim fervorosa, e você se doar na oração, e naquele primeiro momento você não vê resultado?
Você acha que nada? Você acha que a oração não passou do teto? Já aconteceu com você? Mas já aconteceu com todo mundo. Mas eu aprendo com a palavra de Deus que isso não passa de um sentimento humano. E nós não somos regidos pelos nossos sentimentos, nós somos regidos pela palavra de fé, pela palavra de Deus. Primeiro que tem lugar na vida do crente é a palavra de Deus. Não é o que eu penso, é o que a Bíblia afirma. Você está entendendo? Por isso que não tem nada a ver com aquilo que eu acho que você acha. Tem a ver com o que a palavra de Deus afirma. E a palavra de Deus afirma que Deus, Ele recolhe as nossas orações, Ele recolhe as nossas lágrimas, Ele coloca no seu odre, Ele cuida. Essa oração que a gente achou que não passou do teto, que a gente acha que Deus não ouviu, deixa eu afirmar para você, Ele ouviu. Mas Ele não está no meu tempo nem no seu tempo de responder. Agora tenha certeza de uma coisa: você pode não ver o resultado imediatamente, mas a oração chegou no trono de Deus e Ele vai responder. Ele vai responder. Não temas, ó pequeno rebanho, Deus está com você. Então eu creio nisso. O Senhor nos sonda, Ele nos conhece. É o que está afirmando o Salmo 139. Deus está com você. Quem crê nisso? Jesus está com você, meu querido. Jesus está com você. Eu creio que Deus está comigo, porque Ele me conhece. Você também crê que Jesus, o Filho, está com você. Que afirmação é essa, pastor? Deus está comigo, Jesus? Sim, claro. Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia! Você pode colocar a mão no seu coração e dizer assim: Jesus está comigo. Meu Deus, diga assim de novo: Jesus está comigo. Então descanse, meu irmão. Então descanse. Então deposite sobre os pés da cruz toda a sua ansiedade. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo ao meu coração. Seja bem-vindo ao coração dos irmãos que aqui estão. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, aleluia. Quando você diz assim, seja bem-vindo, você está tendo a convicção de que Ele está com você. E se Ele está com você, querido, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Meu Deus, meu Deus. Então posso enfrentar a batalha que for, possam vir os desafios que forem, possa haver a guerra que for, o meu Deus está comigo, nele eu confiarei e vou descansar o meu coração. Ah, pastor, porque você não sabe das lutas que eu passo, você não sabe o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo à terra. Tem luta, tem provação, tem dor, tem responsabilidade. Você saiu do jardim de infância há muito tempo. E aí, você tem duas opções: ou você surta, ou você confia. Ou você acredita na narrativa contrária, ou você acredita na verdade da palavra. Ou você entende o que são os conceitos basilares da palavra de Deus e faz isso não como filosofia de vida, mas faz isso como alicerce da sua vida. E vive em paz, e enfrenta as lutas, enfrenta as dores, e é ferido e recebe o remédio, o bálsamo do Senhor, e fere, pede perdão e caminha. Vamos embora, irmão. Deus está conosco. Quem diz amém? Jesus está conosco, Ele não nos abandona. E tem outra: o Espírito de Deus habita em você, que é filho. Deus Pai, olha o que eu estou falando: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo habita em você. Então já era, irmão, game over. Eu vou descansar nele. Eu não vou temer. Eu vou tomar como as palavras de Jesus, né? Como o norte: não temas, ó pequeno rebanho. Efésios 2:22 diz assim: nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Quem diz amém por isso?
Então, diga assim: Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Diga assim: a palavra é rocha para a minha vida. Pronto, acabou. Então você não precisa temer. A palavra de Deus é rocha, e a palavra de Deus também habita, vive, é firmada no coração dos filhos. Olha o que é que Paulo afirma. Escute esse versículo, Colossenses 3:16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Você está entendendo que não é o que eu acho, o que eu penso, ou aquilo que me ensinaram, não. É o que a palavra afirma. É o que a palavra afirma. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Querido, vamos falar de novo de culto ao Senhor. No culto tem louvor, quem diz amém? No culto tem adoração, no culto tem a ministração da palavra. Nesse lugar a gente faz apelo, pergunta se tem gente que quer aceitar Jesus, damos oportunidade. O tempo hoje, não precisa perguntar se vai aceitar Jesus, não precisa. Às vezes, irmão, até eu já passei, estava tão envolvido na palavra, o remanto foi tão grande, o negócio foi tão forte que eu já saí sem fazer apelo. Aí pastor, você vai fazer, faz lá, por favor. Porque todo culto a gente faz. Ah, pastor, não precisa. Quem disse que não precisa? Os dias são maus. Nós não podemos deixar as raízes do Evangelho. Nós não podemos esquecer dos ensinos basilares da palavra de Deus. Não, irmão, no culto tem apelo, no culto tem adoração, no culto tem hino, no culto tem alegria do Senhor. No culto o crente chega aqui detonado, mas na adoração é restaurado pelo Senhor. No culto o crente chega entristecido, cansado. Ah, pastor, cheguei me arrastando, mas chegou se arrastando, mas vai sair correndo, porque aquele que recebe a Jesus, aquele que tem o Senhor, recebe o renovo, o ânimo do Senhor. Até os jovens se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor. Quem é que espera no Senhor? Eu estou pregando para pessoas que esperam no Senhor, então me ajuda a pregar, irmão. Aplauda esse Jesus, aplauda esse Jesus que você espera nele, aplauda esse Jesus, aleluia. Enquanto você viver, lembre da palavra. Enquanto você viver, lembre da palavra. Enquanto você viver. Essa palavra, irmão, vê só, existe uma grande diferença, grande, da palavra ficar apenas no intelecto e a palavra que cria raízes no coração. O que é o religioso? O que é o religioso? É um cara que conhece palavra, é um cara que conhece o sistema religioso, é um cara que conhece Bíblia, só conhece, mas a palavra, a raiz da palavra, o coração não firmou raízes profundas e sólidas no coração, ou seja, não passou por uma transformação de vida, apenas é conhecedor da palavra, tem as suas próprias interpretações da palavra, e na grande maioria são distorcidas da interpretação que o Espírito Santo traz. Essa palavra, quando encontra raiz no seu coração, irmão, você leu a palavra, você guardou no seu coração, não se preocupe. Ah, pastor, eu sou esquecido. Não se preocupe, faça a sua parte. Faça a sua parte de meditar nessa palavra, porque quando você precisar, a palavra de Deus diz assim: quando vocês estiverem diante dos juízes, diante das autoridades, diante de muitas vezes até ser julgado, não se preocupem, porque o Espírito de Deus que habita em você vos lembrará das Escrituras, vai vos lembrar da palavra. Agora só vai lembrar se a palavra está onde? No coração, se passou pela transformação. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. No coração. Quem esconde a palavra no coração diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu
caminho. Ora, então essa palavra, nos momentos mais difíceis da minha dor, nos momentos que eu estiver, mais entristecido, mais temeroso, irmão, em nome de Jesus, você não vai lembrar da notícia, você não vai lembrar daquilo que foi falado no podcast, mas você vai lembrar da palavra de Deus, que diz assim: filho meu, eu estou com você, ainda que você ache que eu não estou, eu estou presente. Quando passares pelo fogo não vai te queimar, quando passares pelos rios não vão te afogar, porque eu sou contigo, meu irmão. É essa a grande diferença de quem vive a palavra, de quem permite que essa palavra encontre lugar no coração, seja quebrantado por ela. Irmão, como faz diferença a palavra de Deus? Como faz diferença uma palavra revelada? Como faz diferença a gente ouvir uma palavra rema? Sabe o que é rema? É a palavra que se torna vida na nossa vida. É a palavra que traz transformação. É o entendimento que chega aí no seu coração, muitas vezes quebrando conceitos e ensinos que foram errados, mas a palavra chegou, trouxe luz. Trouxe luz. Deus está com você, Jesus está com você, o Espírito Santo habita em você, a palavra está aí firmada no seu coração, aleluia. E para a gente fechar com chave de ouro, a igreja de Deus está presente. Quem diz amém? Irmão, a gente é igreja, a gente é igreja, e coisa boa é ser igreja, coisa boa é ser igreja. Eu vou para a igreja, a gente usa isso, não? Eu vou, quando a gente diz assim, eu vou para a igreja, a gente vai para a reunião, a gente vai para o grande ajuntamento, a gente vai para o culto, mas nós somos a igreja. E a igreja não para, irmão. A igreja não para. Quiseram parar, não foi? Quiseram parar, lembra? Quiseram parar? Fecha tudo, não entra ninguém, fica em casa, não vai para a igreja, porque a igreja transmite doença. Lembra disso? Lembra dessa história? Lembra disso? Né? Tiraram por determinado momento a nossa liberdade. Fecha tudo. Irmão, eu lembro sem nenhuma saudade dos dias que a gente vinha para cá. Ninguém na igreja, irmão. Só a equipe louvou aqui, a transmissão, a gente pregando. Mas a gente continuou sendo igreja. Nós atravessamos esse momento difícil. Atravessamos. Mas, irmão, vê só, quero mais não esse negócio não, irmão. Em nome de Jesus, quem é aqui? Alguém concorda comigo nisso? Em nome de Jesus, não, irmão. A igreja é para estar com as portas abertas, recebendo as pessoas, dando a palavra aqui nesse lugar. Irmão, é diferente o culto ao vivo, não? A transmissão pode ser a melhor que for. Pode ter não sei quantas câmeras, pode ter grua, pode ter luz, pode ter mesa de corte, pode ter não sei o quê. Mas, irmão, vê só, é diferente a gente estar. É diferente. Porque muitas vezes a gente pega um avião, vai para outro estado para participar de por exemplo, de um congresso ou de uma conferência, que também dá a opção de você ver um demente. Sabe por que a gente vai? Porque a gente sabe que é diferente, irmão. É assim ou não? Não. É diferente a gente estar aqui, é diferente a gente louvar aqui, é diferente. E como eu disse no início, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós somos igreja. E a igreja é o lugar onde muitas vezes chegamos aqui temerosos, cansados, aflitos, demais, angustiado, entristecido, demais. Mas chegamos, acabei de dizer, e somos igreja. A palavra está sendo liberada. Quantas pessoas estão sendo alimentadas por essa palavra que diz amém nessa noite? A gente vai chegar diferente em casa, irmão. Vamos chegar diferente em casa. Vamos. Somos o corpo de Cristo, somos família de Deus. Olha esses dois versículos, escuta. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Efésios 2,19, agora. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia. Terceiro versículo. Não deixemos de reunirmos como igreja. Não deixe não.
O escritor aos Hebreus está dizendo assim: não deixe de ser igreja, não deixe de reunir. No nosso português, não deixe de vir para a igreja, não. Não deixemos de ser igreja, como o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ô irmão, não deixe de ser igreja. Eu não vou deixar de vir para a igreja, nem de congregar, porque o irmão fulano passou, não falou, porque o irmão fulano colocou uma palavra lá no grupo da classe da escola dominical e que você achou que estava sendo com você. Para com isso, irmão, em nome de Jesus. Você conhece gente assim? Você conhece pessoas assim? Que com tudo, não, tudo acha que é contra ele. Não, sou eu contra o mundo, hashtag. Já viu? Todos contra mim. Conhece alguém assim? Não, irmão, para, você precisa ser curado com isso. Você precisa ser curado. Não, para. Vou deixar de ir para a igreja, porque no momento que eu vou para a igreja e que eu vejo alguém que me fez mal, aí eu tenho que deixar. Isso é mentira do diabo, rapaz. Você tem que vir, tem que perdoar e tem que caminhar junto, porque você foi ferido e você fere. Mas Jesus, ele é perfeito. Jesus não decepciona. Eu não posso deixar de vir para a igreja porque o pastor falou que agora política e igreja não se misturam. Eu acho isso um absurdo. Vai estudar a Bíblia, irmão, em nome de Jesus. Pede para o Espírito Santo falar com você. Olha, irmão, é a segunda vez que eu falo isso, para esse conceito errado ser quebrado. Eu não vou mais para a igreja porque botaram o telão lá, não gosto do telão. Para com isso, irmão. Não deixe de ser igreja. Tudo que o inimigo quer é colocar uma tristeza no seu coração, para você deixar de congregar e receber a palavra. Isso é que o inimigo quer. Mas a palavra diz assim: não deixe de ser igreja. Não deixe. Vocês estejam juntos, vocês estejam louvando, que vocês estejam adorando, que vocês estejam recebendo a palavra, confortando uns aos outros. Quem aqui já teve uma experiência de chegar na igreja detonado, quebrado, e não foi nem eu, nem pastor Múcio, mas você recebeu uma palavra, ou até mesmo um abraço, um aperto de mão, ou um boas-vindas de alguém dessa igreja, e as coisas começaram a mudar? Tem alguém que já passou por essa experiência? Olha aí, meu irmão, está vendo? Ah, que bênção. Você pode aplaudir Jesus por isso? Só por isso você pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Não deixe de ser igreja. Não deixe de ser igreja. O inimigo quer que você fique isolado. O pecado, as dores cansam, mas Jesus é o descanso, irmão, em nome de Jesus. Ele é o descanso, Ele é a rocha, Ele é a nossa confiança, Ele é o nosso pastor. Se você está sentindo fraqueza, ressentimento, remorso, medo, angústia, dor, sofrimento, vergonha, injustiça, seja lá qual for o sentimento que você está, repreenda isso em nome de Jesus. E você é livre para viver plenamente tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu fecho com o Salmo 46:1. Diante de todo o contexto que nós estamos vivendo, de medo, de pânico, de terror, mas existe uma palavra de esperança. Mas existe uma palavra de esperança. Sabe qual é? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu não vou nem recitar o salmo todo, vou deixar você só com esse versículo. Se Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é meu socorro, então eu vou correr para Ele. Eu vou viver o não temas, ó pequeno rebanho. Vê isso. Mas o versículo termina assim. Deixa eu dar o fechamento aqui de uma forma diferente. Vamos lá. O versículo termina assim: não temas, ó pequeno rebanho, porque o reino dos céus foi destinado a vocês. A NVI vai traduzir assim: irmão, existe uma pátria celestial, existe sim o céu. Existe sim o seio de Abraão, existe o paraíso, o nome que... Olha, irmão, existe um lugar em Deus onde os filhos vão viver eternamente.
Não são os da igreja tal, da religião tal, da denominação. Não, irmão. São os nascidos de novo. São os lavados no sangue de Jesus. São os que tiveram as suas vestes espirituais, como nos diz Apocalipse, trocadas. E lá não tem choro, lá não tem dor, lá não tem temor, lá não tem espanto. Nada. É o sol da justiça brilhando o dia inteiro, porque não tem noite. O dia inteiro. Vai chegar. Mas enquanto a gente vive os nossos propósitos aqui, irmão, vamos viver desse jeito. É muito melhor viver desse jeito. É muito melhor viver de acordo com a palavra. É muito melhor viver confiante em Deus. É muito melhor viver declarando a palavra de Deus em todo o tempo. É muito melhor tendo uma palavra de alegria. É muito melhor viver tendo uma palavra de ânimo, tendo uma palavra de justiça da parte de Deus. É muito melhor. É uma questão de escolha. Vai chegar lá o reino dos céus. Mas enquanto não chega, eu fico aqui confiando na palavra. Fico aqui confiando em Jesus, crendo que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a palavra e a igreja são bênção na minha vida. Quem diz amém? Você pode ficar de pé para a gente adorar o